Esqueça tudo, aquele antigo Manchester City acabou. Aquele City do Guardiola, o City característico que ganhou a tríplice coroa em 2023, aquele City não existe mais, porque muitas peças, inclusive Rodri, saíram, e o próprio Pep Guardiola também. Mas tem um cara que tá querendo dar a continuidade que esse City precisa, não sendo o Guardiola 2, mas sendo Enzo Maresca. E é sobre isso, sobre esse novo City com brasileiro contratado que vamos falar no vídeo de hoje. Esqueça o antigo Manchester City. Talvez você ainda esteja olhando para esse City esperando encontrar aquele mesmo time, o mesmo Manchester City, aquele time que você já sabia como iria jogar. Rodri no meio, Bernardo controlando o ritmo, De Bruyne mostrando passes impossíveis que ele consegue, Foden aparecendo por dentro, os laterais entrando no meio, os zagueiros praticamente funcionando como meias. Digamos que isso vai mudar, porque na beira do campo, se você enxergava Pep Guardiola, você não enxerga mais. Há um problema, esse Manchester City acabou. E não acabou porque o City deixou de ser um dos melhores e maiores clubes do mundo. Não acabou porque o elenco ficou ruim. E muito menos porque Pep Guardiola simplesmente decidiu sair. O que está acontecendo em Manchester é muito maior. O City está atravessando uma reconstrução. Guardiola saiu depois de uma década. Rodri foi pro Barcelona, algo que muitos não imaginariam. Bernardo Silva também deixou o clube pro rival do time do Rodri, pro Real. Savinho acabou de ser vendido pro Tottenham. O egípcio Omar Marmoush, que muitos diziam que rivalizaria com Salah em 2024, acabou não dando tão certo e foi envolvido numa negociação com o próprio Tottenham. E enquanto algumas das principais peças do antigo City estão saindo pela porta, o clube está colocando outras pela janela, e são jogadores muito diferentes. Ayoub Boadi, Elliot Anderson, Alan Elias brasileiro, o Donnarumma que veio na temporada passada, assim como Marc Guéhi, novos jogadores e novos perfis, uma nova geração e principalmente um novo treinador, Enzo Maresca, um homem que conhece Guardiola, que trabalhou dentro do Manchester City, que conhece a metodologia do clube, mas que agora precisa fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer durante 10 anos, construir um Manchester City que não dependa de Pep Guardiola. E é por isso que o City de 2026-27 seja um dos times mais interessantes de acompanhar em toda a Europa, porque a gente pode não estar vendo o fim do City, na verdade o renascimento dele. Capítulo 1. Foi só Guardiola. Primeiro precisamos entender o tamanho da mudança, porque seria muito fácil contar a história como Guardiola saiu, Maresca chegou, mas isso seria simplificar demais. O City não perdeu apenas o treinador, ele perdeu parte da estrutura do futebol e sustentou o clube durante anos, e a perda mais dolorosa foi Rodri, porque Rodri não era simplesmente mais um jogador. Rodri Hernandes era o jogador que fazia o City funcionar, era ele quem recebia a bola quando o adversário apertava, era ele quem dava segurança para os zagueiros avançarem, era ele que controlava o ritmo, era ele quem cobria os espaços, era ele quem transformava a posse de bola em controle. Agora, Rodri tá no Barça. O City vendeu o espanhol por cerca de 65 milhões de euros e o Maresca já deixou claro que o clube precisaria encontrar uma maneira de preencher esse grande vazio. Só que há uma coisa muito importante: você não substitui Rodri simplesmente comprando outro volante, você precisa substituir uma função, e essa diferença é fundamental, porque talvez o grande erro seja olhar para Boadi e pensar, esse é o novo Rodri. Não, Boadi é o projeto de um novo cérebro, é diferente. O City está apostando no garoto de apenas 18 anos, contratado do Lille por uma operação que pode chegar a 100 milhões de euros. Boadi foi titular do Marrocos em 5 dos 6 jogos da Copa de 2026 e chegou com muita moral pela Copa que fez, enorme expectativa, mas ele ainda tem 18 anos. Isso significa que Maresca não recebeu um Rodri pronto, ele recebeu um jogador que pode se transformar no próprio e próximo grande meia do City. E essa diferença explica muito sobre o novo projeto. O City está trocando experiência por juventude. Olha para o antigo City: Rodri, Bernardo, Kevin De Bruyne, Gundogan, Walker, Stones, Mahrez, jogadores que chegaram no topo, jogadores acostumados a decidir, jogadores que sabiam exatamente o que Guardiola queria. Agora olha para os nomes que estão entrando: Boadi, Anderson, Alan, Kuzanov, Vitor Reis, Cherki, Semenyo, jogadores jovens, jogadores mais explosivos, jogadores que ainda estão construindo suas próprias histórias. Isso é uma mudança de geração, e talvez seja justamente aqui que esteja a maior responsabilidade do Enzo Maresca, porque Guardiola recebeu os jogadores, Maresca precisa desenvolver jogadores. Guardiola precisava manter uma máquina funcionando, já o Maresca precisa montar uma máquina do zero.
Capítulo 2. Elliot Anderson, o primeiro grande sinal. E nenhum jogador explica melhor a mudança do que o Elliot Anderson. O City desembolsou cerca de 116 milhões de euros para tirá-lo do Nottingham Forest. É uma fortuna, mas também é uma declaração, porque o Anderson não chega simplesmente para ocupar uma vaga, ele chega para mudar a dinâmica do meio campo. Ele tem força física, tem intensidade, condução, capacidade de pressionar e chegada, mas tem principalmente uma característica que pode ser muito importante para Maresca: ele consegue carregar o time pra frente. Isso pode parecer uma coisa pequenina, mas não é. Durante a era Guardiola, o City era mestre em controlar o adversário através da bola. Agora Enzo Maresca pode ter uma equipe que controle, mas também ataque espaços com mais agressividade. E Anderson é perfeito para isso. O problema, ele não é Rodri, e é justamente por isso que o meio do City pode ficar completamente diferente. Boadi é o movimento que define o projeto, e aí chegamos ao garoto que provavelmente vai carregar uma das maiores responsabilidades da temporada. Eu já falei um pouco dele aqui, mas falo de novo: Boadi. O City não gastou quase 100 milhões de euros no jogador de 18 anos para deixá-lo escondido no elenco. É uma aposta de longo prazo, e é uma aposta que mostra que o City não quer apenas resolver 2026, quer resolver 2030. Esse é o ponto. Rodri era o presente, Boadi pode ser o futuro, e talvez durante alguns meses o City tenha que conviver com uma coisa que parecia impossível na era Pep Guardiola: um meio campo em reconstrução. Isso pode significar erros, pode significar partidas ruins, pode significar jogadores ainda aprendendo funções, mas também pode significar que, se Maresca acertar, o City terá um novo ciclo de domínio. Capítulo 3. O primeiro grande experimento do Enzo Maresca. E se você quiser uma prova de que esse novo City ainda está sendo construído, olha para a estreia da Premier League, Manchester City contra Bournemouth. E Maresca fez algo que provavelmente teria sido impensável alguns anos atrás. Marc Guéhi aparece no meio campo, um zagueiro no meio, e não foi apenas uma invenção de treinador. Maresca explicou que já tinha observado a capacidade de Guéhi de atuar naquela região nos treinamentos. O City venceu no fim por 2-1. Guéhi marcou, Gvardiol marcou o gol da vitória, mas o mais interessante não foram os gols, foi a mensagem. O novo Manchester City ainda está procurando respostas. A utilização de Guéhi no meio evidenciou justamente a falta de opções e a necessidade de reforçar o setor. E isso é fascinante, porque o City gastou centenas de milhões de libras e ainda assim Maresca está fazendo experiências. Isso significa que o elenco está pronto? Não, significa que ele está sendo montado. E agora perdeu o Savinho. Como se a reconstrução do meio não fosse suficiente, Savio saiu. O Savinho, e essa saída é extremamente simbólica, porque Savinho representava uma coisa que o novo City ainda precisa desesperadamente: explosão, um jogador capaz de pegar a bola aberto, partir para cima, driblar, cortar para dentro, criar superioridade individual. Savinho acabou de ser vendido para o Tottenham por 75 milhões de euros, podendo chegar a 85 milhões de euros com bônus. E aqui há uma grande pergunta: quem substitui Savinho? A resposta do City foi Alan Elias. Capítulo 4. Alan, o brasileiro que chega para uma missão específica. Alan vem do Palmeiras e o City desembolsará cerca de 34 milhões de euros em uma operação que pode chegar a esse valor com bônus. E o interessante é que Alan não chega necessariamente para ser titular, ele chega para oferecer uma coisa que o City perdeu: velocidade, drible, 1 contra 1, capacidade de jogar aberto, agressividade. É um perfil parecido com aquilo que Savinho oferecia, mas não pensa que o City está tentando simplesmente copiar e colar. Alan ainda precisa se adaptar ao futebol inglês, precisa entender o sistema, precisa disputar espaço com Doku, Semenyo e outros jogadores. Mas a contratação mostra uma coisa: Maresca ainda quer extremos capazes de quebrar linhas individualmente. Isso é muito importante, porque talvez o novo City seja menos dependente da construção lenta e mais capaz de criar problemas do 1 contra 1. O novo ataque do City, que tá uma das partes mais interessantes. Olha para as opções ofensivas do Maresca: Haaland, Foden, Doku, Semenyo, Cherki, Alan e ainda outros jovens. É um ataque extremamente diferente daquele que Guardiola tinha. O Haaland continua sendo o ponto final, mas agora ele pode ter jogadores mais verticais ao redor. Doku pode atacar um lateral, Alan pode carregar a bola, Cherki pode criar, Foden pode aparecer entre linhas e o Haaland pode simplesmente fazer aquilo que sabe fazer de melhor: marcar gols. Mas há uma pergunta importante: quem vai criar para Haaland? Porque você perdeu De Bruyne, Bernardo e Rodri, então alguém precisa assumidamente assumir a responsabilidade. E aí entra Phil Foden.
Capítulo 5, Foden precisa ser o rosto do novo City. Talvez nenhum jogador tenha uma oportunidade tão grande quanto ele, porque durante a era Guardiola ele deixou de ser promessa e virou estrela, mas agora ele precisa dar outro passo, precisa virar referência. Maresca já falou publicamente sobre a necessidade de recuperar o melhor Phil Foden e colocou sobre si próprio a responsabilidade de ajudá-lo a reconstruir o nível, e isso é enorme. Phil Foden não precisa simplesmente jogar bem, ele precisa assumir a responsabilidade criativa que ficou disponível. Talvez ele precise tocar mais na bola, jogar mais por dentro, talvez precise aparecer como meia, até funcionar como o principal articulador do time. E há uma narrativa perfeita aqui. Guardiola transformou Foden em estrela, já Maresca vai transformar o Foden em um líder. Esse City tá bacana, né? Sabe o que é mais bacana? Não fecha o vídeo não, que tem muita coisa pela frente, mas eu recomendo que você se inscreva no canal e deixe seu like, para que você não perca a quantidade absurda de vídeos que estão para sair aqui no canal, qualidade sobre futebol. Então bora, volta pro vídeo aí. E o Haaland, e aqui chegamos ao outro rosto do projeto, o agora careca Erling Haaland. Haaland também tá entrando numa nova realidade. Durante anos mesmo, Guardiola criou mecanismos para que ele recebesse chances. Agora Enzo Maresca precisa construir o seu próprio sistema para potencializar o cometa norueguês. E talvez o novo City seja mais vertical, mais rápido e agressivo, menos preocupado em passar 15 minutos circulando a bola até encontrar um espaço. Isso não significa abandonar a posse, muito pelo contrário, mas significa utilizar a posse de uma maneira diferente, controlar para atacar, e não simplesmente controlar por controlar. Capítulo 6, a defesa também tá mudando, e não é apenas o ataque, a defesa também tá passando por uma renovação. O Ben Dias continua sendo referência, Gvardiol ganhou cada vez mais importância, Kuzanov representa juventude e velocidade, Vitor Reis é outro investimento do futuro, e Marc Guéhi adiciona qualidade e versatilidade. Essa palavra é muito importante, versatilidade, porque Maresca parece querer jogadores capazes de ocupar mais de uma função. Guéhi pode ser zagueiro, pode avançar, pode ajudar no meio, Rico Lewis pode jogar como lateral, pode entrar por dentro, formar uma linha de 3, pode atuar como meio-campista. Isso permite que o desenho do City mude durante a partida, e essa é uma das maiores heranças que Maresca pretende deixar, um City menos previsível. Donnarumma e o fim de outro ciclo, e até no gol existe mudança. Gianluigi Donnarumma chegou para assumir uma posição de grande responsabilidade. Isso representa outra coisa, o City não tá apenas trocando jogadores, mas sim trocando gerações. É quase como se o clube tivesse olhado para o seu próprio elenco e dito: esse ciclo acabou e agora precisamos construir o próximo. Maresca não é Guardiola, e agora chegamos ao ponto mais importante do vídeo. Enzo Maresca conhece Pep, ele trabalhou dentro do City, conhece a estrutura, metodologia, ambiente, mas ele não é o Guardiola, e é por isso que ele foi escolhido, porque se o City quisesse simplesmente copiar Guardiola, poderia ter contratado alguém para fazer exatamente isso, mas Maresca construiu uma carreira própria, e agora ele tem uma oportunidade única, pegar todos os conceitos que aprendeu e transformá-los em outra coisa. Talvez a posse continue, a pressão continue, talvez os laterais continuem entrando por dentro, mas os jogadores são diferentes, e jogadores diferentes produzem comportamentos diferentes. O novo City pode ser mais físico, olhando para o meio com Henderson, Boadi, Rico Lewis, olhando para Semenyo, Doku, Alan, para a defesa com Kuzanov, Guéhi, Gvardiol. Existe uma tendência aqui, mais força, mais velocidade, mais capacidade de ganhar duelos. Talvez Maresca queira um City capaz de controlar o jogo, mas também capaz de sobreviver quando o jogo vira uma batalha física. E isso é extremamente importante na Premier League, porque a era pós-Guardiola precisa de uma característica diferente, menos perfeição e mais adaptação. O primeiro sinal foi ruim e precisamos falar da realidade, porque seria muito fácil transformar tudo isso em propaganda. Não, o City já demonstrou problemas. Na Community Shield perdeu por 3-0 para o Arsenal, e a sensação inicial foi: será que o City realmente está pronto? Depois veio a estreia contra o Bournemouth, vitória por 2-1, mas com dificuldade e com gols de 2 defensores, ou seja, não há nenhuma garantia de que esse projeto vai funcionar imediatamente. Na verdade, provavelmente não vai, porque reconstruções não são instantâneas. Capítulo 7, o grande perigo de Maresca. E aqui tá o maior perigo, a comparação. Maresca vai ser comparado com Guardiola toda semana. Ganhou, o Guardiola faria melhor. Perdeu, tá provado que o City precisava de Guardiola. Jogou com muita posse, tá copiando o Pep. Jogou vertical, abandonou o estilo. É uma armadilha. Maresca precisa de tempo para construir uma identidade, e o City precisa aceitar que os primeiros meses talvez sejam estranhos. Talvez o time não controle todos os jogos, perca partidas que o antigo City venceria. Talvez Boadi cometa erros, o próprio Alan precise de meses para se adaptar. Talvez Phil Foden demore a assumir o protagonismo, mas isso faz parte da reconstrução. E tem uma coisa
coisa ainda mais louca. O City não à toa gastou uma fortuna, não à toa pra ficar jovem. Henderson custou cerca de 116 milhões de euros. Boadi pode chegar a 100 milhões de euros. Alan chega por mais de 30 milhões de euros. E o clube ainda tá montando outras opções. O investimento é gigante, mas o objetivo não parece ser apenas vamos ganhar a Premier League agora. Parece ser vamos construir o elenco que vai dominar os próximos anos. Essa é uma diferença brutal. O City tá pensando em ciclo, não em temporada. Então, como pode jogar o novo City? Imagine o time ideal do Maresca: Donnarumma, com Kuzanov na defesa, Rúben Dias, Guerri, Gvardiol. No meio, Anderson, Boadi e Rick Williams, ou até Cherki. Na frente, Alan ou Semenyo, Foden, Doku, Haaland e mais. Não necessariamente nessa formação, porque Maresca pode transformar o time durante o jogo. Rico pode entrar por dentro, um lateral pode formar uma linha de 3, Henderson pode avançar, Foden pode cair pro meio, Doku pode ficar aberto, Alan pode atacar a profundidade e Haaland fica esperando. Tu pode formar um 3-2-4-1, até um 4-3-3 ou 4-2-3-1. E essa flexibilidade pode ser justamente a identidade do novo City. Maresca precisa responder: quem será o novo Rodri? Quem será o cérebro do time? Como o Foden vai assumir o protagonismo? Como o Maresca vai potencializar Haaland? E a mais importante das perguntas: esse City ainda quer controlar tudo ou quer aprender a atacar de maneiras diferentes? Porque essa resposta pode definir toda a era Maresca. O City já arranjou o substituto do Rodri. O time inglês nem esperou o corpo do Rodri esfriar direito e já tem o substituto do espanhol. E não é qualquer um, tá? O City foi buscar lá na Liga Francesa, lá no Lille, Ayobi Boadi, de 18 anos, que anulou o meio-campo do Brasil naquele primeiro jogo da Copa de 2026. Por apenas 100 milhões de euros, quase 700 milhões de reais, o marroquino chega para substituir Rodri, que foi para o Barcelona. A pressão no moleque já é grande, mas Boadi provou que, além de revelação da Copa, ele pode ser tão grande quanto o Rodri. Mas e aí, será que Boadi vai conseguir preencher esse vazio deixado pelo Rodri? Alan é do City. Esse aqui não. Esse aqui não, mano. Esse aqui que vá pro Palmeiras, mano. Que bote fogo naquela porra, mano. Mais um cria da academia atuando no futebol europeu. Maneiro, mano. Quem hypa, mano? Eu fico pensando se ele vai ter espaço, né? O Savinho tinha, então ele deve ter. Pô, o Alan não é pior que o Savinho, né, galera? Tem o mesmo problema do Endrick, né? Que ele foi pra um time estacadaço, né? Talvez não consigam se desenvolver em um time completamente cheio de estrelas. Quem que eles têm na ponta direita? Tem o Cherki, mas o Cherki é meio atacante. Não sei, ele joga meio flutuando. Mano, o Cherki é bom, mano. A galera não gosta muito do Cherki porque ele é meio marrento, mas o Cherki é bom, mano. Jeremy Doku é outra ponta. Nosso querido amigo Jack Grealish. Ele não compete com o Alan, mas se competisse, ia tomar uma saraivada. Savinho, vai sair. Semenyo é melhor que o Alan, não tem jeito. E o Foden também pode jogar de ponta direita. Cara, hoje, chefe, hoje o Alan traz mais ao time do que o Phil Foden. De todos aqui, acho que o Semenyo e o Cherki realmente, eles bancariam muito o Alan. Mas eles jogam juntos, né? O Cherki ele joga muitas vezes pelo meio. O Semenyo, ele consegue fazer várias funções de ataque. Eu acho que o Alan vai ter espaço nesse time, mano. Apesar dele ser muito novo também, né? O Alan tem essa tatuagem gigante no pescoço, mas ele tem o quê? 20 anos, mano. Não é esse Alan, mano. Não quero saber desse Alan, meu Deus, mano. Sai. Aberração. 22 anos. Até porque ele tem bons exemplos de jogadores brasileiros que vão pra Premier League e estão desempenhando bem. E por mais 40 milhões no bolso do Palmeiras. Conclusão: o City não morreu, ele mudou. Então a gente esteja cometendo o erro, talvez estejamos olhando pro City de 2026 e dizendo que esse não é mais o City, e é exatamente isso, não é mais aquele, e não é devendo ser, porque Guardiola construiu uma das maiores equipes da história. Durante 10 anos ele mudou completamente a forma como o City jogava futebol e era conhecido, mas os ciclos eles acabam, e o City decidiu não tentar ressuscitar o passado, ele decidiu reconstruir o futuro, sem Rodri, sem Bernardo, sem Savinho, sem Marmoush e sem Guardiola. E no lugar deles estão tentando trazer jogadores, chegando jogadores como Henderson, Boadi e Alan, jogadores que ainda precisam escrever suas próprias histórias. E no banco o Maresca, um técnico que aprendeu com Guardiola, mas que agora precisa provar que consegue fazer algo que ninguém mais pode fazer por ele: ser Maresca. Porque o maior desafio não é substituir o Pepe, é fazer com que as pessoas parem de perguntar sobre ele e comecem a perguntar da era Maresca. Esse City não é dominante quanto o anterior, talvez não seja, pode até ser, e talvez seja até melhor, mas uma coisa já tá clara: o Manchester City, que conquistou a Europa sob Guardiola, ficou pra trás. Agora existe outro, mais jovem, mais físico, mais imprevisível, mais caro, inexperiente e principalmente mais desconhecido. E é exatamente isso que torna o time tão perigoso, porque nós sabemos exatamente o que o antigo Manchester City queria fazer, mas ainda não sabemos o que esse novo City é capaz de aprontar. E essa é a pergunta mais interessante de toda a temporada: esse é o novo Manchester City ou é o começo de algo ainda maior? Particularmente sobre as expectativas que eu tenho sobre o City,
Não acho que é um dos times favoritos a ganhar a Premier League hoje, mas pode surpreender. Ganhou a primeira partida da Premier League com dificuldade, mas tem muito tempo para crescer e amadurecer com seu estilo de jogo, com suas peças e seus jogadores. A tendência, claro, é de que o City perca um pouco seu futebol, porque perdeu o Pep Guardiola, e perder o Guardiola não é fácil, ainda mais levando em conta uma transição que tem que ser feita. Mas eu diria que não é tudo perdido, o City tem sim como se reerguer e recuperar sua qualidade, por que não? Até porque nas últimas Premier Leagues, nos últimos campeonatos, o City não estava mais com a mesma energia de antes. Então sim, isso tem que ser alterado, mas comenta embaixo o que é que tu pensa da situação atual do City. Se inscreva no canal, deixa seu like e não perde vídeos aqui porque tem muito vídeo pra sair daqui pra frente. Tamo junto e valeu!